Bom dia, tudo na paz? Em época de coronavírus, que graça aí sobre a nossa sociedade, me parece que o cristianismo tem se dividido em duas alas. A ala dos mais crentes, que vive a sua vida rotineiramente, como se nada tivesse acontecendo. Se expõe na sociedade, estão nos ajuntamentos de 1.000, 2.000 pessoas, e nós temos a outra ala, que aparentemente se mostra como a mais incrédula, aquela que está sob a orientação humana do Ministério da Saúde e que não para por aí. Está tão impressionada, tão abalada, tão ansiosa, que não tem vivido no seu dia a dia a qualidade de vida que Cristo pode oferecer. Está vivendo sob o peso de uma ansiedade tão grande, de uma angústia tão grande, de um assombro tão grande, que diante de qualquer anomalia orgânica, a pessoa já começa a ficar no desespero, como se o vírus já tivesse atingido a sua saúde. Como nós devemos nos comportar neste momento? Devemos ser daquela ala aparentemente mais crédula? Ou nós devemos ser dessa ala aparentemente mais incrédula? Eu diria para você que nem uma coisa nem outra. Do ponto de vista bíblico, nós não devemos estar nem numa ala e nem noutra. Nós precisamos, na verdade, ter uma vida equilibrada diante de Deus, a ponto de sabermos que Deus é o soberano e Ele tem governado todas as coisas, inclusive a vida de cada um de nós, como também nós devemos fazer de forma submissa tudo aquilo que é de nossa responsabilidade para que nós possamos preservar a integridade da nossa saúde. E talvez você pensasse consigo mesmo: tá, legal o que eu estou ouvindo, mas eu quero trazer você aqui para a palavra de Deus. Ela é quem confirma ou não, é ela que nos autoriza a colocarmos para você aquilo que entendemos ser da parte de Deus para a sua vida. Eu quero que você preste atenção aqui no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11, que diz o seguinte: Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? O Senhor Jesus Cristo está com seus olhos voltados para a soberania de Deus. Deus, na sua soberania, o colocou nesta terra, ele tinha um ministério a cumprir e ele iria para a cruz do Calvário. Naquele momento, não adiantava Pedro agir com violência e tentar inibir a prisão do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, não, eu vim exatamente para cumprir o propósito soberano do Pai, de ir à cruz do Calvário e sacrificar-me a favor daqueles que haverão de crer. Mas quero também chamar a sua atenção para o mesmo Evangelho, capítulo 8, versículo 59, com uma mensagem muito curiosa, que diz assim: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Digo curioso porque quando nós poderíamos esperar que diante de um iminente apedrejamento, Jesus pudesse se esconder, Jesus pudesse fugir? Já imaginou esta cena? Mas estes dois versículos, que tem outros versículos similares a eles por toda a palavra de Deus, definem essas duas dimensões. Neste último texto, o Senhor Jesus Cristo estava cumprindo aquilo que lhe competia. Os judeus irados desejaram apedrejá-lo. Ele se escondeu para que as pedras não o atingissem, e ele fugiu daquele ambiente para que não fosse morto através do apedrejamento. Então, de um lado nós temos Jesus muito consciente
da soberania de Deus, da ação de Deus, do cuidado de Deus, do plano de Deus sobre a sua vida. E do outro lado, nós temos a responsabilidade de Jesus, a sua responsabilidade em cuidar, em fugir de tudo aquilo que pudesse matá-lo de forma prematura. Este é o segredo da nossa vida diante das crises, não apenas do coronavírus, em toda e qualquer crise. Nós devemos buscar a Deus e confiar em Deus como se tudo dependesse dele. E nós devemos agir com todas as nossas forças e sabedoria, como se tudo dependesse de nós. A coisa estará em equilíbrio quando nós confiamos plenamente em Deus e quando nós fazemos tudo que está na nossa responsabilidade. Logo, eu digo a você, neste momento de crise, saia da sua angústia, saia da sua ansiedade, saia do seu desespero. Se livre deste peso que tem tirado o seu humor. Confie na soberania de Deus. Ele cuida até dos fios do cabelo da sua cabeça. E por outro lado, faça tudo quanto o Ministério da Saúde está lhe orientando. Cumpra nos mínimos detalhes. Quando você confia em Deus e quando você faz a sua parte, aí sim você está tendo um comportamento sábio, prudente, sensato. E você terá deste comportamento dividendos extremamente saudáveis para a sua vida. É nisso que eu creio. Que Deus lhe abençoe.